como passado. Vim aqui, hoje eu estou lá em Minas Gerais. Eu cheguei nesse Mato Grosso em 80. Conheço todo o Mato Grosso aí. Você falar lá no Vale do Araguaia, eu conheço até lá na divisa do Bananal, Paraíba, tudo, para aqui, do lado do Pará, para o lado do Rondônia, para toda a banda aí, eu visitei, criando trabalho, fazendo trabalho e trabalhando na obra de Deus. Mas hoje, aí chegou o tempo da gente parar, a gente cansou. Eu vim aqui agora para, estou lá em Minas, e aconteceu que hoje a família ainda está aqui, os meus filhos, igreja, trabalhando, tem meus discípulos, esse aqui, aquele ali foram meus discípulos, hoje são meus também. Glória a E Deus. de maneira, Aleluia. e de maneira que nós estamos, eu vim para cá, mandado por Deus. Nossa família ainda não. Minha família então estudou, casou e hoje não depende mais de mim. Graças a Deus também eu não estou dependendo deles. Já é lá em 2004, então Deus levou minha companheira e foi um baque muito grande para mim. E nesse caso eu fiquei por aí. Enjoei de ficar sozinho. Tive uma sem juízo lá em Minas que me arrebatou para lá. E eu estou lá já tem 7 anos, já vai para 8 anos. Nós estamos juntos. E eu falei para ela assim, mais doida que eu pensava. Mas, graças a Deus, nós estamos vivendo, dando certo. Deus tem nos abençoado. Vim aqui para comemorar meu aniversário de 90 anos. Amém? Aleluia. 90 anos. Graças a Deus. Não sou pregador, não tem mais aquele pico para pregar. Não tem mais aquela força que eu tinha. Fiz muito barulho também, mas hoje vai cessando. A gente vai tomando mais juízo também e vai então chegando em todo lugar. Mas eu vim no dia 5 de novembro, que vai ser esse sábado agora no outro, não? Ainda falta 15 dias ainda, né? Não, mas nesse sábado depois. E a gente vai comemorar ali na Igreja Batista aqui do Pastorados. Pastorados é meu filho, é o meu caçula, então tem o pastor Wagner, tem outros e outros, e de maneira que foram 7, hoje são 6 filhos. Jesus já levou uma filha também. Mas nós estamos trabalhando na obra, graças a Deus. E hoje tem uma palavra para a igreja. E os irmãos, se tiver paciência de me ouvir, então prepara o coração, porque é questão mesmo, viu? Vocês estão vendo aqui 90 anos. Não adianta vocês querer comprar, tem outra coisa, né? É isso que está aqui e pronto. Mas graças a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero ler para mim aqui. Eu leio sem óculos, eu leio não preciso de óculos para ler. Óculos para gente velho. Isaías, capítulo 53. Quem me ouviu falar, eu já falei isso lá na igreja do pastorado. Então, Rose e Clodoaldo, se não quiser ouvir, tem até liberdade para sentar lá fora, viu? Mas... Então, irmãos, porque Deus, quando dá uma palavra para a gente, Ele dá uma palavra é para o povo, não é para um lugar. Às vezes a gente fala num lugar e tem que repetir ela no outro lugar, porque tem um povo ali também que precisa ouvir. Isaías 53, o verso 11. Eu só vou falar
a primeira frase deste versículo. Não vou ler nem todo o versículo, porque quem não tem muito para falar, precisa estar lendo muita Bíblia, muito extensa a leitura. Diz assim a palavra: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isso vai saber. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Meus irmãos, eu quero dar um título nessa parte. Eu quero falar de resultado. Resultado. Irmãos, eu posso ver. Eu cheguei aqui em 80. Sou o primeiro pastor da Convenção Batista desse lugar. Quando eu cheguei aqui, tinha lá em Ponce Lacerda o pastor Juarez Vieira Dias. De repente foi lá para o sul, ele já morreu, já está lá na glória. Tinha também o pastor Elisier, vocês todo mundo conhece, né? Elisier também foi embora para o Rio, logo assim, pouco depois, e por lá também morreu. Tinha o pastor Taborda, que foi para outro ministério. E o pastor Oswaldo ainda não era ordenado. Eu tomei parte na ordenação do pastor Oswaldo. Ele era um pastor, ele era um bancário. Trabalhava num banco chamado Corinthians. De maneira que ele chegou depois, e assim eu quero ver, e aqui eu trabalhei nesse tempo. Se eu buscar a história, meus irmãos, da minha vida, eu quero falar de resultado, viu? Eu vejo aqui, pastores, eu vejo isso aqui como resultado do trabalho. É resultado de uma vida. A Igreja Batista, a primeira que eu fundei aqui, primeira foi a Igreja Batista, que está o pastor Wagner, meu filho, lá no Vargas Grande, a central. Segundo foi a Igreja Missionária, que está liderando a casa do pastor Watson. Terceiro foi a Igreja Batista Príncipe da Paz. E meus irmãos, isso aqui tudo é fruto daqueles trabalhos. O trabalho, meus irmãos, no reino de Deus, ele dá fruto. Glória a Deus. Isso aqui, hoje, tem muita gente, estou vendo muita gente, pode ter dia que tem menos. Mas os irmãos trabalhando, Deus faz com que vai produzir muitos frutos neste lugar. Hoje é dia de um aniversário de 10 anos. Eu passei aqui há 30 anos. Mais ou menos, eu tenho isso aí. Orei nesse lugar, numa casinha aqui. E aqui ele reunia lá. Mas então aquela oração ficou plantada neste lugar. Aquele clamor ficou plantado nesse lugar. Os irmãos passaram, mas o poder de Deus ficou fincado aqui. Está nesse lugar. Esse casal eu conhecia lá em Vargas Grande, né? Cristo Rei. Então, o tempo passou e coisa e tal, mas estão aqui fruto da palavra de Deus. Fruto. Irmãos, eu nasci em 32. Eu sou do tempo que a renovação começou. Todos aqueles que começaram, eu estava junto. Em 1924, veio para o Brasil, aí antes de mim, que eu nasci em 32. Mas em 24 tem um casal para Belo Horizonte, chamado Rosalie Apple e Davi Apple. Vieram dos Estados Unidos para ser missionário no Brasil. E foram lá para Belo Horizonte. E aqueles, quando foi no ano seguinte, o marido morreu. Tem uma febre, tifo, e morreu. No dia que o marido morreu, a
Ele morreu num quarto, a mulher estava tendo um filho dele no outro quarto. Nascia um, morria outro. E ele, na hora de morrer, ele diz: olha, faça o teu trabalho e o meu, que eu sou cortado. Eu fui cortado. Meus irmãos, aquela mulher trabalhou, escreveu e orou 20 anos para que viesse um avivamento neste Brasil. Os irmãos têm isso, não sabem de onde nasceu. Nasceu de uma mulher que veio para o Brasil, um casal, e perdeu o marido, e ela continuou orando, e a obra então começou na década de 60. Ali logo no final de 50, então começou. A primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo na denominação batista chamava-se José Rego do Nascimento. Eu estou mostrando, meus irmãos, como o trabalho dá fruto. Amém, irmãos? Amém. Depois eu falo de Jesus, viu? Mas é uma história que a gente às vezes não sabe. A gente precisa ter alegria por aquilo que faz. Esse trabalho não vai. Meus irmãos, o trabalho de Deus tem o sangue de Jesus nesse meio. Aleluia. E o sangue de Jesus caiu na terra e produziu fruto. Glória a Deus. Tem fruto, e muito fruto. E de maneira que aquele homem pregou como ninguém. Depois, na lei mais ou menos 58, foi um grande homem que pregou nesse Brasil todo, pastor Enéas Tonino, que hoje está na glória, tanto um como o outro, e a mulher também, já está na glória, e nós estamos aqui colhendo o fruto que aquela gente plantava. Meus irmãos, isso é muito importante na nossa vida. E eu lembro que foi mais ou menos 64. Eu estava em Belo Horizonte, mas a minha esposa já foi. E de maneira que, dia 30 de março, nós estávamos ali, e o Brasil estava numa revolução muito grande. E eu lembro que o governador de Minas Gerais, que era Magalhães Pinto, entrou dentro e disse: para o povo de Deus, ora pelo Brasil, porque o Brasil está tomado, e só Deus pode então resolver esse problema. Houve aqui a revolução, eu não quero saber, que eu não sou político, eu não vim aqui pregar política, isso é bom assim, porque a minha idade permite isso, irmãos. Mas irmãos, não me perdoem, porque é assim. Então é só ajudado. De maneira que não sou político, não. Nós estamos nesse tempo aí muito difícil também. Nunca vi tão difícil. Agora está igual que 64, viu? Está mais ou menos por ali é fora. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Deus está no controle. E de maneira, irmãos, que eu sou filho de um homem que em 1935 fincava uns estaquinhos assim, botando nas lascas de madeira e disse que era banco. E ali começou. E aquele trabalho cresceu, foi crescendo. Quando em 1940 organizou uma igreja. Isso aqui ainda é fruto de lá, porque eu sou fruto de lá. Sou fruto daquele trabalho da mata. Nós, todo mundo descalço, ninguém podia comprar um sapatinho nem nada, todo mundo daquele jeito. E a gente ia por ali, louvando a Deus, criando coral, cantando, louvando a Deus. E hoje muitos dos meus irmãos já foram, mas Deus está por misericórdia, está me deixando aqui para estar junto com essa belezura de igreja aqui. Meus irmãos, agora que eu derrubo isso aqui, viu? Então, meus irmãos, é dessa maneira. Fruto. Jesus, a Bíblia que nós vemos ali diz o seguinte: e ele verá o seu precioso trabalho. Vamos lá outra vez. Né? O trabalho das
sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Meus irmãos, então, o fruto do trabalho. É muito bom a gente ser um admirador. E eu quero falar com vocês da pessoa de Deus. Deus é o mais admirador daquilo que Ele fez. Quando Ele quis criar, quis fazer isso que nós temos aqui, a primeira coisa que Ele fez foi o quê? A luz. Haja luz. E o que fez? Como é que está lá? E viu Deus que era bom. Meus irmãos, Deus é dessa maneira. Ele faz e Ele contempla, Ele aprova e Ele alegra. E Ele diz, e viu Deus que era bom. Não precisa estar pensando que era criança, ia só criando, não. Ele observava e alegrava e ficava olhando. Quando ele meteu a mão lá, acendeu e viu Deus que era bom, porque tudo era trevas. A água, tudo era água, hein? A terra não existia, estava por baixo. E Deus ficou, alegrou com a luz que Ele criou, e viu Deus que a luz era boa. Amém, irmãos? Como é bom a luz, né? A luz, essa que nós estamos vendo, a luz da palavra, a luz do conhecimento, a luz da vida, e tudo isso é muito bom. E Deus viu que era bom. Ele observava. De repente, não sei quanto tempo, a gente não pode prescrutar quanto tempo demorava. Alguém diz que é milhões de anos, porque Deus está na eternidade. Ele ficava observando e alegrando e vendo o fruto do seu trabalho. Ele alegrava com o fruto do seu trabalho, na luz. E de repente ele olha e diz para as águas: água, ajuda-se no montão. E faz divisão. Tem água para cima e água para baixo. Pode ter o texto lá que você vai saber. A água está lá e a água embaixo. E tem água lá, então a água que está lá no mar é água desse jeito aí para cima. Ainda que eles tenham vapor, mas tem água em todo o espaço que é infinito. E de maneira que diz o texto: e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Ele fazia, ele observava e ele se alegrava com aquilo que ele criava. E meus irmãos, e assim foi tudo que ele ia fazendo. Ele, certo momento, ele mandou que a terra produzisse relva e árvore que dava fruto. E ela produziu e ele viu que era bom. Ele ia observando e o fruto do seu trabalho, o fruto da ordem que ele deu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e assim foi. Quando chegou uma hora, ele então fez o homem. Eu alegro com Deus, porque alguém diz assim: foi Deus que fez assim, uma coisa errada. Por exemplo, tem coisa que é errada. Eu sou assim porque Deus me fez assim. Deus nunca fez nada que ele reprovasse. Tudo que ele fez, ele observava e ele dava o veredito. E viu Deus que era bom. Quando ele fez o homem, então diz lá o texto: e viu Deus que tudo quanto ele tinha feito era muito bom. Amém, irmãos? Amém. Nós somos frutos do fazer, do realizar de Deus, daquilo que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, a gente pode ver também Jesus na cruz. A gente fica pensando que Jesus morreu chorando. Jesus, é claro que ele sentiu dor, é claro que ele derramou, mas ele morreu. Alguém, eu vejo um menino aí dizendo assim, no celular aí, dizendo assim: senhora, se o senhor voltar na terra, larga a gente, aí faz os olhos mesmo, para te guardar, porque aqui está ruim.
O negócio aqui está muito. Uma música que canta assim, né? Se chegar aqui, você vai ver. Meus irmãos, Jesus não morreu por fraqueza. Jesus morreu por amor. Amém, irmãos? Se você pensar que quando Jesus foi na cruz, não por fraqueza. Não vem, não, porque aqui está feio. Você vai perder outra vez. Bem acompanhado. Traz o exército de anjo. Isso é uma música que canta por aí. E eu não concordo. Jesus morreu por amor. É o amor de Deus que fez com que Ele entregasse a sua vida por nós. E então, quando Ele estava morrendo, Ele então morreu com prazer. Lá como é que chama o livro lá, né? Quando Ele diz assim, é o resultado do seu trabalho. Ele disse que Ele morreu com alegria, o gozo que estava proposto. Ele entregou a sua vida. Jesus estava fazendo ali uma ligação do homem com Deus. E Ele morreu cheio de gozo, porque Ele estava fazendo o que nunca queria, não tinha ninguém que fazer. Deus disse certa vez: a alma que pecar morrerá. Então estava dada a sentença de morte. A alma que pecar morrerá, vai morrer mesmo. E aí o filho entrou em cena e disse para o pai: Pai, e se eu morrer no lugar dele? Ou deles? A sentença estava dada. Se você vai morrer mesmo. E não vai ser tirada a sentença, nem se for você que vai morrer. Jesus disse: eu morro por eles. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então, Jesus morreu com gosto, com prazer, porque Ele estava fazendo uma coisa que ninguém podia fazer. Eu não podia, você não podia, e ninguém tem acesso ao céu. Ninguém será salvo a não ser pelo próprio Jesus. Só Jesus é que salva. E de maneira, irmãos, que a gente vai vendo os frutos. A gente prega, os irmãos estão aqui pregando, aqui já passou a irmã Elinei, mas ela está como eu, já passou também, e não volta mais, dali para lá, e vai indo, vai caminhando, e assim está selado. Eu passei, meus irmãos, mas hoje eu posso ver os frutos, esse casal aqui, fruto do nosso trabalho. Nós passamos por aqui há algum tempo. Uma vez eu dei aula para esse rapaz, você decorou uma frase, né, rapaz? Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo que existe. Esse irmão foi numa aula lá, então tinha alguém que perguntou: quem é Deus? Quem é Deus? Para Deus, teologicamente, se define o seguinte: Deus é, não foi e nem será. Ele é sempre é. Deus é sempre presente. No tempo dos passados Ele era. Eles falaram Deus é. Chegou no nosso tempo, nós falamos Deus é. A geração que vem vai falar Deus é. As gerações passam, mas Ele é sempre Ele mesmo. Nunca passou. Deus nunca mudou. E de maneira que alguém... Então eu falei com os olhos, nós vamos saber quem é Deus. Logicamente. Aí eu falei: Deus é espírito pessoal. Deus é uma pessoa, irmãos. Deus sente. Deus tem alegria. Deus tem tristeza. Deus chora. Deus tem saudade. Deus é amor.
Deus é bondade, Deus é misericórdia. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Deus é complexo. Quem tem Deus tem tudo. Você precisa de alegria? Você acha lá na frente. Você precisa de paz? Está ali, tem paz. Você precisa de comida? Tem comida. E outra coisa que eu digo, ele trata da gente com uma coisinha que às vezes ele acha que não vale nada. Elias chegou na casa do Ageu, tinha um punhadinho de farinha para fazer para a mulher, para a velha lá comer com o neto, ou filho, não sei, e morrer. Vou comer, vou morrer. Chegou o homem de Deus. Pois, não, então faz para mim primeiro. Ela fez. Aquelas 3 pessoas, meus irmãos, devem ter comido mais ou menos 3 anos, viu? Até que choveu. Estava uma seca de muito tempo. Minha seca foi de 3 anos e meio. Até que choveu para dar ceia, para tornar ter trigo, para fazer farinha e comer. E Deus tratou de tal maneira. Deus é esse, irmão. Amém? Amém? E verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus, lá no capítulo 11 de Mateus, o verso 25, diz, como que diz lá? Fala aí. Graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Meus irmãos, quando ele viu aquela multidão de pessoas lavadas e agora preparando para ir para o céu, porque aceitou o sacrifício, ele alegrou, ele teve alegria porque viu o fruto do seu trabalho. A sua morte então deu vida, e ele então pôde exclamar com muita alegria, olhando para aquela multidão, como eu estou vendo vocês aqui, e ele agora por certo estendeu a mão àquela multidão e diz: graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste esses pequeninos que estão aqui. Meus irmãos, os grandes estão aí brigando porque não existe Deus, não existe nada, mas nós os pequenos estamos aqui dizendo: Deus existe, Deus está nesse lugar. Eu sou fruto do trabalho de Deus, eu sou fruto da morte de Jesus, e você também. E de maneira, e é desse jeito. Graça te dou, Pai. E depois, logo no verso 28, ele diz para a mesma multidão: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Que maravilha você ter um Deus desse, né? Aleluia. Esse é fruto da morte de Jesus. Ele morreu cheio de alegria, irmãos. Lá no capítulo 17 de João, na oração dele, ele disse: Pai, esses aqui que creram no meu sacrifício, que me aceitaram, o Senhor me deu, esses são meus, e agora eu te devolvo a eles, ó Pai. Eu intercedo por eles, porque são fruto do meu sofrimento, da minha morte. Eu gerei essas pessoas, esses crentes, esses salvos. Meu irmão, meu amigo, se você não tem certeza de salvação, nesta hora decide aceitando Jesus, porque o fruto do trabalho de Jesus é este: é te salvar, é te remir, é te curar, é te libertar. Louvado seja o nome do nosso grande Deus. Mas eu não sou pregador comprido não, viu? Já fui no tempo, viu? De maneira que eu sinto muito prazer. Irmãos, a gente veio de muitos anos pregando. Conheço Minas Gerais, pastor, eu conheço Nordeste, conheço lá para o Sul,
conheço toda a banda aí, pregando, falando, mas hoje eu cheguei e minha turma, eu tenho uma neta lá chamada Raquel, de vez em quando ela fala, meu avô, você está fazendo hora extra aqui, ó. Chegou uma hora, você ir embora. Eu não quero ir embora não, eu já acostumei aqui. Esse negócio está bom demais, deixa eu quietinho aqui. E a gente vai vivendo, graças a Deus. Eu sou fruto de um pai que trabalhou no ministério há muito tempo. Eu sou fruto de uma igreja que muito me deu um respaldo. Eu sou fruto de pastores que naqueles tempos pregavam. Eu sou fruto desse ministério. Eu vim para aqui em 1980. Meus irmãos, não tinha onde morar, não tinha nada. Vim para cá com 4 filhos, deixei 3 para trás, meus filhos eram 7. E aqui fui morar em Novos. E ali em Novos, meus irmãos, o que é que aconteceu? Eu fui morar numa casa de padre de palmita, saí de Belo Horizonte, uma cidade daquela, para morar em casa de palha. Não tinha um fogão, a gente cozinhava em tijolo no chão. E uma mulher chorando e filho chorando por causa daquilo. E só eu pagava o preço, né? Dizendo que você não tem juízo mesmo. O que você fez? Filho chorando por um lado, chorando por outro. E eu ali. Filho na droga lá em Belo Horizonte, na miséria. E ali eu, meus irmãos, mas continuei firme. Deus libertou aquele filho que eu levei para cá. Hoje é pastor lá na Vaza Grande, tem uma boa igreja, é um bom pregador. E outro, o que ficou, também se libertou. Graças a Deus, verás o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Amém, irmãos? Você precisa ver o fruto do seu trabalho. Agora cabe nós. Esse casal que está trabalhando, esse trabalho aqui é fruto do trabalho deles. Porque os outros trabalharam, eu não quero dizer mais. Meus irmãos, cada um tem o seu tempo. Nós temos que adaptar ao tempo. Hoje eu entreguei todas as minhas igrejas, hoje entreguei essa, entreguei outra, entreguei correção, trabalhei, entreguei tudo. Estou lá em Minas, sentado num banco, caladinho, e estou vendo o pastor e eu orando por ele, ainda um jovem. Eu admirando aquele jovem, meu Deus, abençoa esse rapaz aí. E ele é um bom pregador, e ele começa a pregar e eu estou orando por ele. Vem cá, pastor Natanael, eu falei, não, me deixa aqui, pode me deixar, eu sinto bem. Às vezes sento lá, quando deve estar o Clodoaldo, lá bem atrás lá, e vendo, orando por aqueles que estão em eminência, porque para mim eles estão ali, mas é o fruto do meu trabalho também, é o fruto daquilo que a gente plantou. E Deus então tem muito mais alegria ver esse casal maravilhoso que eu conheço. Continuo nessa força, porque vocês vão ver o trabalho crescendo cada vez mais. E Deus vai encher esse lugar. Quem está, fica para acompanhar. Ajuda, porque Deus está presente. Isso que é o importante. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Aí, irmãos. Recebeu a palavra profética aí, irmãos?